fase da nossa vida vai trazer reflexos para a vida adulta, como, por exemplo, o não se relacionar bem com os nossos pais, não se relacionar bem com os outros, esperar demais, porque eu não sou ouvida, porque as pessoas não me entendem, porque as pessoas não me aceitam, porque as pessoas não me ajudam. São falas muito recorrentes de quem está na criança ferida. Isso só acontece comigo, é sempre assim. Fiquem ligados que hoje no nosso papo a gente vai receber uma convidada muito especial. Continuamos entrevistando as mulheres do nosso projeto, do livro Mulheres que Inspiram. E hoje a nossa convidada vai ser a Fabrícia Costa. A Fabrícia, ela é professora, ela é facilitadora de constelação familiar e participou desse projeto lindo do nosso livro Mulheres que Inspiram. Fabrícia, seja muito bem-vinda. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu também agradeço, fiquei muito feliz. Muito obrigada por poder fazer parte desse teu projeto também, que também é muito lindo e tem inspirado outras mulheres, não só como o nosso livro, né? Verdade, muito obrigada. Fá, e me conta uma coisa, né, para as pessoas que estão escutando aqui. Você que trabalha com constelação, né, nós que trabalhamos com constelação familiar, hoje a gente se escuta falar muito, né, sobre a criança ferida. Explica para quem está nos escutando, o que seria essa criança Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que a gente se especializa nas nossas próprias dores. E eu tive por muito tempo em mim uma criança ferida. Uma criança que não entendia muitas coisas lá da sua infância e eu trouxe para a minha vida adulta. E é isso que a criança faz em nós. Todos nós temos em nós uma criança, que a gente pode também chamar de inconsciente. É aquilo que a gente carrega na nossa memória, que pode ser bom ou não tão bom assim, porque as crianças, às vezes, interpretam as coisas de forma diferente, né? Ela dá um sentido diferente. E aí, às vezes, essa criança ela pode ser ferida e não uma criança feliz. E essa criança ferida vai trazer reflexo para a vida adulta, como, por exemplo, a insegurança, o medo, a necessidade de validação. Então, essa criança, ela traz uma série de reflexos para a vida adulta que faz com que a gente fique esperando, não vá para a vida, não tenha ainda se despedido verdadeiramente da infância e dos seus pais. Isso é muito importante. Mais ou menos isso. Isso é muito importante, né, Fá, que você falou. E quando você fala que a criança ela tem um comportamento diferente de nós adultos, né? Eu fiquei aqui pensando na minha filhinha, né? Minha filha tem 1 ano e meio. E quando a gente é criança, a gente não sabe ainda lidar com as nossas emoções, a gente não tem filtro, né? Quando adulto, por exemplo, uma coisa simples, né? Eu tô com sede, eu sou uma adulta, eu tô com sede, eu vou lá e pego um copo de água. A minha filha, que ainda não tem filtro das emoções, né? Não consegue, ela grita porque ela quer água, né? E quando a gente está, muitas vezes, né? Quando a gente está na criança ferida, ela grita também, a gente não consegue ter filtro das nossas emoções. Né? E essa reflexão é muito importante que você falou dessa diferença, né? O que será na nossa vida que a gente não consegue lidar e que a gente age como uma criança ferida? Isso mesmo. Eu gosto muito dos filmes, de forma geral, e aí a gente tem aquele filme, O Divertidamente, que explicita bem isso. A criança ali de 0 a 7 anos, ela vai formando uma série de pensamentos que vai trazer depois para a vida adulta. Esses pensamentos, essas emoções que vão ficar guardadas, vão ser acessadas ao longo da vida. Sim. Especialmente aquilo que a gente viveu, viu, ouviu e sentiu do 0 aos 7 anos, que a gente fala que é a primeira infância. Sim. Tudo aquilo que aconteceu nessa fase da nossa vida vai trazer reflexos para a vida adulta, como, por exemplo, o não se relacionar bem com os nossos pais, não se relacionar bem com os outros, esperar demais, aquele que faz demais e sempre fica depois insatisfeito, porque acha
que não está sendo visto, que não está sendo validado, que não está sendo compreendido, aquela pessoa que tem problema nos seus relacionamentos de forma geral, aquela pessoa que tem dificuldade no seu trabalho, tudo acontece com ela. Ela também tem problemas nos seus relacionamentos, até costuma dizer que é o dedo podre. Vai ter comportamentos repetitivos, porque não está resolvido, então vai viver uma série de coisas sempre voltando, porque aquilo que a gente não resolve volta. A gente pode perceber também a criança ferida, quando eu tenho uma necessidade emocional muito grande. Quando eu fico esperando das pessoas. E aí, é claro, né, Luciana, a gente sempre vai se decepcionar. Sim. Quando a gente espera demais, as expectativas fazem com que a gente se decepcione. Muitas vezes não é o que o outro faz, e sim o que eu espero que o outro faz, porque o outro não tem bola de cristal para saber o que a gente quer, né? E detalhe, né? Essa questão de decepção, né? Quando você gera expectativa. Lembra que a criança ferida, ela ainda não aprendeu a lidar muito bem com as suas emoções. Então, como vai ser essa decepção para ela? Ela ainda está esperando. Ela vai se decepcionar, porque, por exemplo, ela não vai conseguir dizer o que ela espera, mas ela quer que o outro entenda. Ela quer que o outro saiba. Ela quer que o outro adivinhe. E como o outro não adivinha, ela vai sempre ficar se colocando em último lugar. Porque eu não sou ouvida, porque as pessoas não me entendem, porque as pessoas não me aceitam, porque as pessoas não me ajudam. São falas muito recorrentes de quem está na criança ferida. Isso só acontece comigo, é sempre assim. São falas que a gente vai ouvindo nos atendimentos, mesmo quando diz respeito ao trabalho, ao relacionamento, à vida afetiva, até mesmo com relação ao dinheiro, porque está tudo junto e misturado, né, Luciana? Sim, com toda certeza. Se não foi resolvido lá na nossa infância, a gente traz para a vida adulta, até que a gente tome coragem e olhe para aquilo. E olhando para a questão da criança ferida, hoje nós temos disponível, né, de forma geral, na internet, até mesmo de forma presencial, várias técnicas que olham para essa questão da criança ferida, não só o trabalho com a constelação. O trabalho com a constelação é incrível, porque vai mostrar literalmente onde a gente ficou parado. Né? E às vezes eu atendo lá mulheres de 40, 45, até mais, né? Que quando vai escolher um bonequinho, escolhe uma criancinha. E eu pergunto, de 0 a 10, quantos anos tem essa criança? 7. O que aconteceu lá na sua infância, quando você tinha 7 anos? Ah, os meus pais brigaram, os meus pais me separaram, um irmão nasceu. Ah, minha mãe ficou doente. Então, são coisas que nos faz perceber que realmente ali eu estou na frente de uma criança ferida, que não tem nada a ver com a idade que está no RG. Exato. As emoções que eu trago. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas que estão nos escutando devem estar perguntando, não, eu já tenho 45 anos, eu já tenho 40, imagina, eu nem lembro da minha infância. Você não vai lembrar mesmo, né? Vai estar aí no seu inconsciente. Eu costumo falar que é uma memória guardadinha, né? Uma estratégia de enfrentamento que a gente utiliza para não sofrer. Então, é uma memória guardadinha. E quando a gente entende que a gente tem os recursos para lidar com essas dores que a gente passou, né? E quando a gente olha para trás, eu costumo falar que a constelação ela também traz essa filosofia de vida, né? De olhar para trás e entender que não é o que te fizeram, é o que você faz com aquilo que te fizeram agora, né? Você é responsável pela sua vida. Então, isso é muito... recursos que a gente tem agora, né? Porque às vezes a criança, como você trouxe muito bem a sua filhinha de 1 ano e meio, ela não tem recursos, mas hoje a adulta, ela tem recursos para olhar para aquela criança e dizer, tudo bem, agora eu cuido de você, vem cá, que agora eu cuido, né? Exatamente, é isso mesmo. Ô Fai, qual que você acha, né? O que você vê acontecendo? Qual que é o sinal que você fala, você olha, você fala, nossa, esse é um sinal que a gente ainda tá lá na criança ferida? Olha, é muito comum quando eu tenho problema nos relacionamentos afetivos, quando eu tenho problema com os relacionamentos de forma geral, problema no trabalho, problema com dinheiro. É uma coisa que chega muito, esses 4 pontos.
O dinheiro vem, mas ele não fica, eu não consigo controlar as minhas finanças. Lá no meu trabalho não estou feliz, ou eu mudo muito de trabalho, ou eu sempre arrumo uma confusão com alguém por alguma coisa, ou eu faço demais. Essas frases que terminam com o demais, ela vem carregada de criança ferida aí. Relacionamento de forma geral, aquela que acha que os amigos não entendem, as pessoas só me procuram quando precisam de mim, elas me deixam de lado, não me convidam, então já é um indício. E o relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, assim, vem em primeiro lugar, porque a criança ferida vai buscar no seu parceiro, e se tratando de mulher, ela vai buscar um pai, ela vai buscar alguém que cuide dela. Sim. E aí, é claro, né, quando a gente olha para as ordens do amor que rege o trabalho com a constelação, todo relacionamento precisa de equilíbrio. E quando eu vou para uma relação de casal, esperando que o meu parceiro vai me tratar, vai me cuidar como eu gostaria que o meu pai tivesse cuidado, é claro que vai dar problema isso, né? E aí, e chegam nos nossos atendimentos mulheres que dizem isso, mas ele não tá nem aí para mim, ele não cuida de mim, ele não liga para o que eu sinto. E aí, até às vezes eu digo, né, Lu, essa é uma fala de uma adulta ou uma fala de uma criança? Exato. E quando ela se ouve assim, ela fala, é verdade, né? É uma fala de criança. Ou seja, eu estou buscando no outro, no meu parceiro, aquilo que eu acho que me faltou, porque muitas vezes eu acho que me faltou. Isso, muito boa colocação. Às vezes eu acho, porque não necessariamente faltou. Mesmo porque os nossos pais só nos deram aquilo que eles tinham. Quando a gente olha também para a história dos nossos pais, às vezes eles também não receberam. E aí, como dar algo que eu não tenho? Não tem condição. E provavelmente a gente também faz a mesma coisa. Sim. Né? Será que a gente dá para os nossos filhos? Do pé, né? Exatamente. Então, quando eu costumo falar que a constelação, ela traz isso, né? Ela traz essa filosofia de vida, essa forma de enxergar de uma forma, né? De uma outra forma, enxergar a vida, enxergar as coisas que nos aconteceram, né? E a partir do momento que a gente pensa de uma outra forma, a gente começa a sentir de uma outra forma e a agir de uma outra forma. Sim, porque o pensar, o agir e o fazer estão muito ligados. Exato. Quando eu começo a pensar, quando eu começo a ressignificar aquilo que vem martelando dentro de mim, eu começo a ter resultados diferentes. E é isso que eu gosto muito nesse trabalho da constelação, né? É uma coisa que a gente coloca em prática hoje, mas que tem efeito tanto para trás quanto para frente. E também para os lados, para as pessoas que estão em volta da gente, né? Às vezes eu recebo mulheres que dizem assim, eu queria muito que meu marido viesse, que os meus filhos viessem, e eu digo, calma, não precisa. Vamos olhar primeiro para as suas questões. A partir do momento que a gente olha para as suas questões, pode ser que algo muito extraordinário aconteça lá na sua casa, e realmente acontece, a gente sabe disso, né, Lu? Quando a gente muda, o nosso entorno muda. Ao redor. Eu tenho experienciado isso por meio dos feedbacks que eu recebo dessas mulheres, né? Graças a Deus, hoje eu tenho clientes no Brasil e também fora do Brasil, e os feedbacks, eles são maravilhosos. Até tem pessoas que dizem, mas a constelação é mágica? Não, não é mágica, mas ela é um processo que traz solução para as nossas vidas. Trouxe para a minha, fez com que eu fizesse uma transição de carreira. Nunca me vi terapeuta, hoje me vejo terapeuta, né? Me vejo ajudando mulheres com essa ferramenta que transformou a minha vida, eu tenho certeza que transformou a sua, transformou a vida de todas nós, rainhas, de alguma forma. Sim, sim. Nós fomos atraídas para esse trabalho que a Ana nos proporcionou, né? Por conta da transformação que ela teve na vida dela, né? Então, exato. É um imã, né? E é isso, né? O que a Fá falou retrata bem. A constelação, ela pode, né, Fá, ser um processo de cura nesse sentido, para que a gente olhe para o nosso passado, né? Eu gosto muito de uma frase de Bert, né? Faça as pazes com o seu passado, para que ele não atrapalhe o seu futuro, né? Então, a constelação, ela traz essa consciência. Como será que eu olho para o meu passado? Será que eu olho para o meu passado com uma postura, ou até mesmo eu carrego ainda marcas no meu inconsciente, né, dolorosas? Então, às vezes é muito importante você fazer as pazes, olhar para as suas dores,
para que você consiga seguir em frente em paz, com a tua vida, com o teu jeito, com a tua forma de fazer, né? Então, a constelação, ela traz essa consciência. Não é isso, Fá? Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando a vida não vai para adiante, é porque algo do passado ainda espera. Exato. Nesse sentido, a gente tem a constelação que vem olhar aonde está a minha atenção. Por que eu não tô por que a minha vida não flui? Porque eu estou parada em algum lugar, em algum momento. Jung já dizia isso, né? Às vezes eu estou no aqui e agora, mas a minha emoção, o meu coração não está. E é isso que a constelação vem nos mostrar, onde nós estamos. Exatamente. Então, por isso que é tão importante buscar esse processo de cura em ferramentas mesmo de autoconhecimento, não só a constelação, mas todas que estão aí, né, disponível para nós, né? Fá, e me conta uma coisa, nesse seu trechinho aí que você escreveu do livro, né, Mulheres que Inspiram, dá um spoiler, algo da sua história, assim, que mais impactou, para que as pessoas ficam curiosas aí. O que mais me impactou e vem sendo a frase da minha vida, né? Que é, antes da felicidade vem a lealdade. Eu me vi, aos 39 anos, repetindo tudo que eu tinha vivido na infância lá com a minha mãe. Eu, com aquele meu olhar julgador, de que eu não tinha recebido o suficiente, que ela não tinha me dado o amor que eu gostaria de ter recebido, eu acabei fazendo exatamente igual, até mesmo de uma forma piorada, comigo e com as minhas filhas. Porque eu fiquei muito doente, né? E aí eu fui vendo, eu falei, nossa, mas eu já vivi isso. Eu já vivi isso. E foi quando, então, eu realmente busquei a constelação e disse, eu preciso de ajuda, porque eu fui lá no fundo do poço. Com muitos sintomas, com muitos diagnósticos, com muito sofrimento para mim e para minha família. E quando eu pude perceber que eu estava repetindo a história da minha mãe, eu falei, opa, calma aí. Quero sair desse lugar. Isso é muito importante que você falou, né, Fá? Porque é tudo que a gente exclui, a gente julga, né, principalmente no nosso sistema familiar, a gente tende a repetir sem perceber, né? O quanto que é importante, né? Muitas vezes as pessoas podem falar, Lu, mas eu não concordo, eu não quero seguir os mesmos passos da minha mãe. O que diferencia, tudo bem você não seguir, né? Mas o que diferencia é a postura com que você faz isso. Se você faz com uma postura julgadora, com uma postura de exclusão, você vai acabar repetindo, né? Tem aquela frase que é tudo que irrita no outro diz mais sobre nós mesmos do que o outro. Né? Então você vai acabar repetindo. Agora, se você entende que aquele era o recurso dela, né? E você se impede para ela, mãe, pai, eu peço que você me libere para que eu possa seguir o meu destino, para que eu possa seguir adiante com as minhas escolhas, com a minha decisão, com o meu adulto, com o meu protagonismo da minha vida. Aí sim você consegue seguir em frente com uma leveza, respeitando, né, a postura, o passado, né, e amando a tua mãe, realmente amando a tua mãe e teu pai com amor, né, com amor que cura, não com amor cego. Então, é sensacional, assim, a sua história, Fá, e como é uma coisa relativamente simples, né, e como a gente vive não tendo essa consciência, né, como a gente vive em dor, em sofrimento, e às vezes é muito simples virar uma chavinha. Sim, a partir do momento que a gente consegue olhar para aquilo que foi, especialmente para aquilo que foi, porque é muito comum as pessoas falarem, eu não lembro da minha infância, não lembro do que aconteceu, e essa é uma verdade encoberta pela mentira, né? Eu digo que não lembro porque dói, porque ainda dói. E muitas vezes, quando a gente diz que não se lembra, vem logo em seguida uma frase dizendo, quero fazer melhor. Ou eu nunca vou fazer o que ela fez. E muitas vezes a gente também, né, não se lembra mesmo, conscientemente, mas está lá no nosso inconsciente. Tá lá no nosso inconsciente. Né?
Eu costumo falar que é uma memória guardadinha ali, 90% é nosso inconsciente. E ele comanda a nossa vida, né? Tem até uma frase do Jung que ele fala: enquanto você não trouxer para a consciência tudo que está no seu inconsciente, você vai viver a sua vida de uma forma inconsciente e vai chamar isso ainda de destino, né? Então, você está deixando algo comandar a tua vida que não seja você? Isso soa ruim, né? Sim, soa ruim e traz muito sofrimento. Porque Exato. a gente começa a viver coisas, e aí estou falando da minha história, né? A gente começa a viver coisas que são muito desproporcionais ao contexto atual. Exato. E tudo aquilo que é muito desproporcional ao contexto, a gente já deveria ligar ali uma luzinha vermelha. Ué, por que isso está acontecendo? Por que eu não consigo sair dessa situação? Por que ao invés de ter uma solução, eu tenho mais problema? Por que eu estou voltando para trás? Literalmente, e a gente começar a se questionar das coisas que nos acontecem. Foi isso que me fez sair desse lugar. Essa inquietude, por que disso? E aí eu fui atrás. E quando a gente vai atrás, o caminho se abre, né? As coisas começam a aparecer. E a solução vem quando a gente se abre também para a solução. Exatamente. É isso, é abertura, né? Começar a se perceber. Fá, se você deixasse aqui uma frase, um ensinamento, algo que marcou a sua trajetória, a sua vida toda, o que você deixaria aqui para as pessoas que estamos escutando? Além dessa frase que me motiva, que é a questão da felicidade e da lealdade, porque antes de sermos felizes, somos leais. Além dessa questão, porque o simples repetir essa frase faz com que a gente comece a olhar em que eu estou sendo leal? Como? Como assim essa lealdade? Quando eu comecei a pensar sobre essa lealdade, que antes da felicidade vem a lealdade, eu comecei a olhar. E uma coisa que foi fundamental para mim, Lu, que até eu deixo lá como uma chavinha, por mais difícil que seja, por mais que você diga que não lembra da sua história, tente colocar sua história no papel. Coloque sua história no papel, que ali a mágica começa a acontecer. Importante. Porque não dá para mudar aquilo que eu não tenho consciência. A partir do momento que eu começo a ter consciência, mesmo que eu não saiba o quê, mas que ali houve algo que ainda me machuca. Quando eu começo a olhar para a minha história, porque é a nossa história que vai ser o nosso combustível de virada de chave. Não é a história do vizinho, não é a história da amiga, é a nossa história. Quando a gente consegue olhar para a nossa história, por mais difícil que tenha sido, aí a mágica acontece. Então, o que eu deixo de sugestão aqui é que se sua vida não está indo para diante, ore para a sua história. Até costumo falar para as minhas clientes, né? Faça uma retrospectiva, como se você estivesse contando para alguém a sua história de hoje até o seu nascimento. Porque até o nosso nascimento a gente traz memórias. Exatamente. Até ali o 4º mês de gestação. Como foi a gestação de sua mãe, seu nascimento? Como estavam seus pais? Onde você estava? Quais foram os momentos mais marcantes? Quais foram as coisas mais difíceis que você enfrentou? E ali, de repente, algo surge e a cura pode vir junto. Isso é muito importante, né, Fá? Olhe para a sua história. Não olhar para a sua história para ficar lá na dor, mas olhar para a sua história para entender aquelas dores e ressignificar, né? Ver um novo caminho a partir da sua história. Porque muitas vezes a gente nega a nossa história, porque dói, né? Incomoda. Mas é muito importante você olhar, entender o que dói e entender o que essa dor provoca no seu comportamento de hoje e você conseguir ressignificar essa história. Muito bacana, Fá, muito bacana olhar, conhecer um pouquinho sobre a sua história, olhar, né, essa história de cura e o quanto hoje você pode levar a cura para as pessoas através da sua própria história. Meus parabéns. Muito obrigada por essa oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Vai estar inteiro lá no capítulo do livro, né? A gente vai ter a oportunidade de ler. E queria agradecer, Fá, mais uma vez essa oportunidade de poder contar um pouquinho de você e trazer essa mensagem de esperança e de cura para a gente hoje. Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada mesmo, que você possa continuar com esse trabalho lindo de levar essas histórias para que outras mulheres possam
se conectar, porque por meio da história de uma outra pessoa a gente pode se conectar, porque as nossas vidas elas são parecidas, as nossas dores são parecidas. Às vezes não é a mesma situação, mas fala, nossa, eu também estou passando por isso, né? E mais do que tudo, que a gente possa crer verdadeiramente que diagnóstico passado não é sentença, eu posso mudar isso. Exato. Muito obrigada, Fá. Deixa o seu Instagram aqui para as pessoas que quiserem te seguir. O meu Instagram você pode me encontrar como Fabrícia Constelação ou Fabrícia Gonçalves da Costa, que é o meu nome inteiro, e eu coloquei lá e as pessoas me encontram. E o que eu puder contribuir para que a cura chegue até outras pessoas, eu estou à disposição. Que legal, vou deixar aqui o link para vocês seguirem a Fabrícia. Também não esquece de me seguir no Instagram, tá como lucianamoreno.br. Não esquece de seguir o nosso canal, ativar o sininho das notificações, que toda semana vai ter muito conteúdo para você e muita entrevista com mensagens de cura dessas mulheres que inspiram. Fabrícia, muito obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau.